Mateus 10, versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora capítulo 24, em Mateus ainda, capítulo 24, versículo 13. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por podermos louvar ao Senhor, por estarmos aqui em comunhão juntos, ó Deus, podendo louvar juntos como família do Senhor. Louvar o teu nome. Muito obrigado pela graça e misericórdia que se renovaram sobre as nossas vidas nesse dia, Deus. Muito obrigado, Deus, pela tua presença. Ó Deus, fala aos nossos corações. Nós sabemos que o Senhor sempre fala. Nós pedimos ao Senhor mais uma vez, faz a nossa vida, ó Deus, do nosso coração um terreno fértil, ó Deus, para a tua palavra, a semente do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Essa palavra de hoje, uma palavra que eu já compartilhei com a juventude há uns 2 sábados atrás, né? É bom que os jovens eles têm que me aturar 2 vezes. E não adianta reclamar, não. Tem que me aturar 2 vezes. Tudo que eu prego aqui, não tem nada que eu prego aqui que eu não tenha pregado para eles antes, né? Nada que eu fale aqui que eles já não tenham ouvido antes. Mas isso é bom, porque a palavra de Deus diz que nós temos que inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus. O que é inculcar? Repetir. Então, se ouvir uma vez, ouve novamente, porque a palavra de Deus sempre, ela traz novidade de vida. Nós temos que inculcar a palavra de Deus aos nossos filhos, ensiná-los, repetindo, até que fique gravado na mente e no coração deles. Mateus 10, 22, Mateus 24, 13, né, fala o quê? Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Jesus repete essa frase algumas vezes. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele que persistir, aquele que aguentar firme, esse será salvo. Há um tempo atrás eu preguei aqui falando sobre esse mesmo versículo, dando a ênfase no sentido que nós somos forasteiros nesse mundo. Nós somos como náufragos, né? Nós somos como aqueles que estão dentro de um avião, o avião cai numa terra desconhecida, o avião cai numa ilha hostil, numa ilha onde há cobras, animais peçonhentos, animais selvagens, há frutas venenosas, e nós estamos ali tentando sobreviver, né? E assim como aquele passageiro do avião que cai num local, ou de um navio que naufraga, e ele está numa ilha, ele precisa lutar pela sua sobrevivência. Por quê? Porque ele tem a esperança que mais cedo ou mais tarde virá o resgate. Ele só não luta pela sobrevivência se ele não tem esperança que virá o resgate. Se a pessoa ela desiste, ela pensa, eu vou ficar aqui lutando por quê? Não vai vir resgate nenhum, é melhor eu morrer logo. Não, mas quando ele tem a certeza que mais cedo ou mais tarde virá o resgate, ele luta, ele persevera, ele persiste. Se ele tem essa certeza. Nós, como cristãos, nós somos aqueles que têm a certeza que mais cedo ou mais tarde virá o resgate. Nós não sabemos quando, não sabemos a hora, nem o dia, mas nós sabemos que o resgate virá, amém? Nós sabemos que Jesus virá resgatar a sua igreja, mas enquanto ele não vem, nós lutamos. Nós lutamos pela nossa sobrevivência, porque Jesus disse, aquele que lutar até o fim, aquele que sobreviver, aquele que perseverar, será salvo. Tenha essa certeza, eu vou voltar, persevere, porque eu vou salvar vocês, eu vou resgatar vocês, eu vou buscar. Então essa perseverança, eu fui pesquisar essa palavra, né, um nome bem esquisito no grego, os gregos eles falam meio esquisito, né, talvez para eles a gente que fala esquisito, a gente fala português, mas a palavra é proskartereu. O que significa isso? Ser constante. Perseverar é ser constante, dedicar-se continuamente a alguma coisa ou a alguém, continuar, permanecer, esperar.
esperar, servir continuamente, suportar, aguentar, ser forte, ser firme. E tem 2 outros significados que me chamou a atenção, que os gregos, a gente está falando, os gregos têm uma ligação muito íntima com o esporte, né? A gente assiste as Olimpíadas hoje, nasceu aonde? Lá na Grécia, né? Os Jogos Olímpicos. E quando eles usavam a palavra proscartereu, né, o perseverante, eles estavam falando daquele atleta ou daquele jovem que ele era assíduo em todos os treinamentos. Aquele atleta que ele comparecia assiduamente a todos os exercícios, ele era chamado de um atleta perseverante. Ele comparecia ali assiduamente, não deixava de treinar. Pensando nisso, eu lembrei do atleta muito conhecido no Brasil, né, já aposentado, o Oscar Schmidt. Conhecido também como Mão Santa, né, o maior cestinha do Brasil, jogador de basquete, o único brasileiro a receber uma condecoração, né, ser colocado no Hall da Fama da NBA lá nos Estados Unidos. E para estar no Hall da Fama da NBA, o cara tem que ser bom. O único brasileiro a conquistar esse título. E uma vez ele dando uma entrevista, se não me engano, acho que foi no Jô Soares, ele falou que ele não gostava do apelido que ele tinha de Mão Santa. Não porque ele não cria em Deus, não porque ele não cria em milagres, mas porque sempre que alguém falava assim, ô Mão Santa, para ele é como se as pessoas vissem que tudo que ele fazia dentro da quadra, passando na televisão, quando todo mundo estava vendo, aquilo surgiu do nada. Aquilo surgiu como passe de mágica. Toda vez que ele pegava uma bola e ele arremessava e caía, porque ele era bom nisso, ele arremessava e caía. Quando ele arremessava a bola, as pessoas já pensavam, vai cair, é cesta. Mas só que todo mundo estava vendo na televisão ou lá na quadra aquele momento do jogo, quando ele arremessava e caía. Mas poucos viram quantos anos ele perseverou em fazer 100 arremessos e cair só uma bola, em fazer 200 arremessos e cair 2. E aos poucos ele ia fazendo mais arremessos, ia caindo mais. E quando todos os amigos dele que estavam treinando com ele iam embora, ele ficava sozinho na quadra e arremessava bolas. Arremessava, 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 de forma perseverante, de forma assídua. Até que, de cada 10, agora 5, ele acertava. E depois de cada 10, agora 8, 9. E de 10, agora de 10 em 10. Mas isso foram anos de perseverança, de treinamento assíduo. Outro significado dessa palavra era o quê? Alguém que era perseverante era aquele que permanecia, enquanto todos os outros estavam indo embora. Enquanto todos os outros estavam desistindo, ele permanecia, porque ele sabia que se ele continuasse, o resultado daquilo que ele estava buscando ia acontecer. Enquanto todos os outros estavam indo embora, ele era proscartereu, ele perseverava, ele ficava, ele permanecia, ele insistia, porque o objetivo seria alcançado. Nós temos outros vários exemplos, né? Eu gosto muito de esporte, eu assisto muito esporte, então sempre que eu pego alguns atletas para... O Zico era a mesma coisa, ele falava, né, considerado o maior cobrador de falta do Flamengo, né, da história do Flamengo, um dos maiores do Brasil, um dos maiores do mundo. Ele falava, não, legal, quando eu estou lá no estádio, Maracanã lotado, está todo mundo me vendo, eu pego a bola, coloco ali e bato a falta, e ela entra lá no ângulo, e todo mundo aplaude, todo mundo está vendo na televisão, que legal, mas aquilo não aconteceu como mágica. Aquilo não aconteceu do nada. Aquilo não foi algo... Não. Quando todos... Eu estava treinando desde cedo, desde criança. Quando todos os meus amigos iam embora, eu ficava no campo, sozinho. Colocava uma barreira artificial lá, colocava algumas coisas na frente. Batia a falta, ia lá dentro do gol, pegava a bola, voltava, batia outra falta, ia lá, pegava a bola, batia outra falta. Insistentemente, de forma perseverante, continuamente, porque ele sabia que se ele insistisse, ele ia alcançar aquilo que ele estava buscando. Santos Dumont, acho que ele caiu muitas vezes antes de conseguir fazer o avião voar. Ele teve que mudar o projeto muitas vezes, né? E tentava, não dava certo, tentava, não dava certo, tentava, não dava certo. Até um dia que ele, de tanto perseverar e insistir, ele conseguiu fazer o avião voar. Tem um exemplo que eu gosto muito, né? Essa Bíblia que está na sua mão aí. Hoje nós temos outras versões, mas a maioria, se você vai ler aí na frente, vai estar escrito o quê?
João Ferreira de Almeida. Almeida atualizada, revista atualizada, Almeida revista e corrigida, né? Foi aquele que fez a tradução da Bíblia, né? Novo Testamento e Velho Testamento, para o português. Ele se converteu ao protestantismo, né? Ele era de tradição católica, se converteu aos 14 anos de idade. Com 15 anos de idade, depois de 1 ano de conversão, ele começou a traduzir a Bíblia. E aos 16 anos de idade, ele tinha acabado de traduzir o Novo Testamento inteiro. Mas depois de traduzir o Novo Testamento, né, naquela época, lá no século 17, né, já tinha a imprensa, né, mas era algo muito caro, ele não fez como é que fala? A impressão, né, da Bíblia, né, ele guardou aquilo e ele encaminhou essa Bíblia para o rei da época. Não sabe o que aconteceu, se foi um naufrágio, alguma coisa, mas aquilo se perdeu. O Novo Testamento que ele tinha traduzido inteirinho se perdeu. Aí o que ele fez? Desistiu? Começou de novo. Começou a traduzir novamente. E ele traduziu o Novo Testamento, depois iniciou o Velho Testamento, ele ficou a vida inteira dele traduzindo, né, algo muito complicado, pegar ali do hebraico, dos originais, e estudar a língua, e ir traduzindo. Ele morreu aos 63 anos, se não me engano, e ele não completou o Velho Testamento. Mas ele perseverou. E por causa dessa perseverança dele, né, alguém pegou o que faltava, concluiu, mas por causa dessa perseverança, nós temos essa tradução em português, né? É claro que talvez outras pessoas poderiam ter traduzido até a nossa época, mas quantas pessoas antes de nós não foram beneficiadas com essa tradução? Por quê? Porque ele perseverou. Ele não desistiu diante das circunstâncias. Eu até brinquei hoje de manhã, né? Mas ele poderia perguntar: Deus, eu estou traduzindo a sua palavra e se perde, extravia, né? Muitos já falaram, provavelmente, aquela primeira tradução do Novo Testamento dele se perdeu, porque devia ter algum erro. E Deus zela pela sua palavra. Deus não ia permitir que algum erro estivesse na palavra dele e chegasse para a gente com algum erro. Então Deus falou assim: ó, João, você está bem, está muito bom, está legal, mas tem um errinho aqui, começa de novo. Deus faz isso nas nossas vidas. Ô Vitor, está muito legal, você está indo bem, está caminhando bem, você está fazendo certo, está ótimo, mas tem um negocinho aqui, ó. Tem algo aqui, então desmancha e começa de novo. Volta aqui e vamos novamente. Eu te ajudo. Eu vou com você, persevere. Volta. Se for preciso voltar 2 vezes, volta 2 vezes, persevere. Eu estou contigo. Vamos novamente. Mas eu não vou permitir que você chegue lá na frente com um erro na sua vida, com uma falha, assim como na palavra dele. E assim, a perseverança, ela é real em tudo que nós fazemos, né? O sucesso em qualquer área da vida vem com a perseverança. Nos estudos, quem persevera alcança, né? Ah, estou estudando, não passou? Persevere, faz de novo. Persevere, faz novamente, estude mais, faça novamente, persevere até que alcance. Nos esportes é assim, a gente já falou, treine, treine, treine até que alcance. Pule novamente, salte novamente, corra novamente. No trabalho assim, nas empresas, quantos empresários a gente já ouve falar que iniciaram e faliram, mas perseveraram até que obtiveram o sucesso. Perseverança na música, né? O Flávio está falando aqui, persevere, no início, meus dedos doem, eu não consigo aprender a tocar violão, o dedo dói muito, persevere, vai doer, até dar calo, e depois que dá calo, já começa a melhorar um pouquinho, persevere, até conquistar. Se não perseverar, vai ser apenas um sonho, vai ser apenas um ideal, e os ideais não existem, os sonhos não existem. O sonho é algo a ser atingido, mas se não perseverar, vai ficar 10 anos sendo um sonho. O ideal, se não perseverar no ideal, vai ficar 20 anos sendo um sonho. Mas se perseverar, aquilo será atingido. Se permanecer firme, será atingido. Tem um filósofo, né, Platão, não era cristão, até porque ele viveu 300 anos antes de Jesus, ou seja, ele não conheceu a Cristo.
Mas muito do que ele falou é verdade até para nós cristãos. Tinha uma frase dele que ele dizia assim: a excelência não é um dom, a excelência é um hábito. O que é isso? A excelência é perseverar nas coisas. O que é excelência? Fazer as coisas bem, né? Uma pessoa que fala assim, ele faz um móvel, ele faz móveis com excelência, aquele marceneiro. Ele pega madeira e faz com excelência. Aquele pintor é um pintor de excelência. Ele pega ali como é perfeito o que ele faz. Aquele pedreiro, né? Hoje de manhã o pastor Nilton estava aqui, né? Um pedreiro de excelência que faz bem as coisas, um músico de excelência, como ele toca bem, um motorista de excelência, um cozinheiro de excelência, uma manicure de excelência, um cabeleireiro de excelência, qualquer coisa de excelência, um escritor, aquele que faz bem. O que ele diz? Muitos pensam que é apenas um dom. O dom, é claro que existe, mas o dom sozinho não faz nada. Se eu pegar o meu dom e deixá-lo aqui, ele vai ser um dom ali. Não vai fazer efeito nenhum. Agora, se eu pegar o meu dom e trabalhá-lo, aí ele faz alguma coisa. E até se eu não tiver o dom, eu posso não atingir tantas coisas como aquele que tem, mas se eu perseverar, mesmo não tendo o dom, eu sou capaz de fazer muita coisa. Existem músicos que têm ouvido absoluto, né? Aquele que pega o instrumento assim e fala assim, eu vou tocar, e toca. Ele ouve e toca, ele tem um dom. Mas tem aqueles que não têm um ouvido tão bom, mas eles perseveram tanto que se tornam melhores que aqueles que têm um ouvido excelente. Eles perseveram, eles estudam, eles sabem que, já que eu não tenho tanta qualidade assim, eu vou precisar trabalhar mais do que os outros. Eu vou precisar me esforçar mais do que os outros. Eu vou precisar me dedicar mais do que os outros. E ele consegue. A excelência é isso. Muitas vezes nós cristãos, né, a gente tem o erro de muitas vezes nos esconder atrás do dom. Da desculpa do dom. Falar assim, não, é a pastora Carolina que tem o dom para aquilo. Então, se ela tem o dom, só ela vai fazer. Deixa que só ela faz. Mas quem disse que nós não temos que perseverar também naquilo que muitas vezes nós não temos o dom? E quem disse que nós não temos o dom? Nós só vamos saber se nós temos o dom se nós começarmos a fazer algo. Porque como eu vou saber assim, se eu tenho dom ou não tenho dom para tocar violão, se eu nunca peguei outro violão para tocar? Como que eu sei que eu tenho dom para fazer algo se eu nunca peguei para fazer? Então a gente tem que ir, pelo menos testar, pelo menos tentar e perseverar um pouco para alcançar o sucesso, para alcançar a excelência nas coisas. Perseverar. Mas, como foi dito, né, o perseverar tem a ver com o quê? Ser constante, continuar, permanecer. Só que a nossa geração, que eu falei com os jovens, né, a nossa geração, porque eu me incluo, aqui tem alguns mais velhos, né? Mas a nossa geração é uma geração que valoriza a mudança. Nós achamos que nós devemos estar em constante mudança, e nós não valorizamos aquilo que é constante, aquilo que permanece. Né? Nós temos dificuldade hoje, eu falo porque eu estou incluído nessa geração. A gente é assim, estou fazendo esse curso hoje, mas agora eu vou mudar para cá. Agora eu vou fazer esse. Não, mas agora eu vou fazer esse curso, agora eu vou fazer isso. Não quero esse mais, vou fazer isso. Eu estou lendo esse livro, mas eu li 3 páginas, eu vou parar, vou começar a ler o outro. Agora eu li 3 páginas desse, vou parar, vou começar a ler o outro. E a gente tem dificuldade em ser constante em algo. A gente tem dificuldade em permanecer em algo. A gente sempre... E a gente valoriza, né, hoje com as redes sociais, se você for ver, as pessoas mais valorizadas são aquelas que estão em constante mudança. É aquela pessoa que você abre o Instagram hoje e está lá uma foto num lugar, amanhã ela já está em outro. E depois ela já está em outro, e hoje ela está fazendo uma coisa e depois ela já está em outra. Por quê? Se você abrir o Instagram de uma pessoa que aquela pessoa é muito constante, não te chama atenção. Por quê? Ela está fazendo sempre a mesma coisa. Os mais antigos sabem, né, que antes das empresas era valorizado o quê? Aquela pessoa que trabalhava sempre no mesmo lugar. Você pegava a carteira de trabalho daquela pessoa e tinha só um registro, né? O meu pai, eu peguei a carteira de trabalho dele alguns anos atrás, olhei lá, meu Deus, só um registro. Ele trabalhou 33 anos no mesmo lugar. Eu falei assim, como que aguenta? Porque a nossa geração é a geração de constante mudança, tudo novo. A mudança é bom quando necessária, né? Mas a constância traz segurança. A constância na vida traz segurança. Se eu pegar uma criança,
né, filhos, se ela tem um pai e uma mãe que vive mudando de humor toda hora, o que vai trazer para aquela criança? Insegurança, porque ela não sente firmeza, né? Imagina a criança que está com um pai que toda hora está agindo de uma forma, ela não sabe como agir com o próprio pai, porque se eu falar assim agora, eu não sei, ele é imprevisível. A constância nas coisas traz segurança, e não apenas a segurança, mas também o sucesso, porque a gente só faz bem aquilo que a gente insiste em fazer, permanecer. E o que isso tem a ver com o cristianismo? Tudo. O que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo. Porque da mesma forma como perseverar traz sucesso em qualquer área da vida, né, nas coisas terrenas, na vida cristã é a mesma coisa. O que Jesus disse? Persevere. Persevere. O exemplo que nós temos de sucesso na vida cristã, que está na palavra de Deus, é lá em Atos dos Apóstolos, né? A igreja primitiva. E a gente vai lá em Atos capítulo 2. Vai falar sobre uma igreja de sucesso. Atos capítulo 2, vamos no versículo 47. Dois 47, amém? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse versículo fala de uma igreja de sucesso. Por quê? Essa era uma igreja que era bem vista pela população, de onde ela estava. Fala o quê? Eles caíam na graça de todo o povo, ou seja, eles eram bem vistos, bem quistos. E fala ainda que essa igreja, todos os dias, ia sendo acrescentada, né? Deus ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. E como que eles chegaram a isso? A gente volta no texto. A gente volta lá no versículo 42. Não, versículo 41. Vamos um pouquinho mais atrás. Versículo 41. Fala assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E como resultado, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Perseverança. Eles entenderam com Jesus, eles aprenderam com Jesus que deviam perseverar, né? Antes aqui está falando o quê? Que ouviram a palavra, ou seja, Pedro tinha acabado de dar um discurso, Pedro tinha acabado de pregar a palavra do Senhor, falar para aquele povo o que Deus estava fazendo na vida deles, e através da palavra de Pedro, né, pelo Espírito Santo de Deus, quase 3.000 pessoas se agregaram àqueles que já eram crentes, aqueles que já eram crentes, que já criam em Jesus. Então, os que já haviam, mais os 3.000, fala o que no versículo 42? Eles passaram a quê? A perseverar todos os dias. E aqui é que a gente entra no que é o ideal. A perseverança tem a ver com coisas simples. A perseverança, fala que a perseverança não é algo que é muitas vezes agradável, é simples, porque fala que tem que ser firme, tem que ter força, tem que seguir, continuar, né? Perseverar é isso, muitas vezes não querendo, e perseverar
nas coisas simples. Nós precisamos perseverar naquilo que a gente precisa fazer todos os dias. Nós não precisamos perseverar naquilo que nós não fazemos todos os dias. E que é algo que muitas vezes é extraordinário. Por exemplo, quem gosta de viajar aqui? Eu gosto de viajar, gosto de ir na praia, pelo menos uma vez no ano. Né? Mineiro gosta de ir na praia, não tem jeito. Gosto de viajar para outro lugar. Então, quando eu vou viajar, eu não preciso falar assim, vou perseverar para viajar, porque eu não quero, não. Então eu vou. Não, eu vou viajar. Se eu tiver oportunidade, eu vou. Porque o viajar é um extraordinário que eu faço uma vez por ano, vou dizer assim. Agora, trabalhar, eu trabalho todo dia. Todo dia eu tenho que levantar de manhã, né, tirando o final de semana que tem a folga, tem que levantar e ir para o serviço, né, assim como a maioria aqui. Então, a gente tem que fazer o quê? Perseverar em trabalhar, porque é algo que a gente faz todo dia. E o trabalhar é o simples, o viajar é o extraordinário. E Deus deu a receita da vida simples cristã, porque é a vida simples cristã que vai gerar o extraordinário. É a vida natural cristã que vai gerar o sobrenatural. Nós devemos buscar o sobrenatural, devemos buscar o extraordinário. Como? Vivendo com excelência o simples da vida cristã. Vivendo com perseverança o simples da vida cristã. E o que é o simples da vida cristã? A doutrina dos apóstolos. Versículo 42, está todo mundo aí? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? A palavra de Deus. É isso que está na sua mão aí ou está no celular. Né? Hoje tem no celular também. Então a doutrina dos apóstolos é aquilo que eles receberam de Jesus. Aquilo que Jesus confirmou, né? Tudo que já estava no Velho Testamento, confirmando como? Que aquilo que Deus já tinha feito no Velho Testamento era a verdade, e o que estava no Velho Testamento confirmava o quê? Que o Messias viria. Então, o Velho Testamento e as palavras que ele ensinou no Novo Testamento. A doutrina dos apóstolos. Então, aqueles 3.000, mais todos os outros que já estavam, eles perseveravam na palavra de Deus. Perseveravam naquilo que os apóstolos estavam ensinando, aquilo que o Espírito Santo inspirou para que os apóstolos escrevessem. Tanto que Paulo vai falar o quê? Olha, se alguém pregar um outro evangelho, que seja além daquilo que nós já ensinamos, nós quem? Os apóstolos. Aquilo que esteja além dessa doutrina, seja anátema, seja maldição, ou seja, não há nada de novo. Não há nenhuma revelação nova. Tudo que já devia ter sido revelado, foi revelado. Está aqui, está na palavra de Deus. O que tem agora é compreender aquilo que já foi revelado. Nós devemos ter sempre compreensões novas da palavra de Deus, não revelações. O que foi revelado já está revelado. Nós devemos estudar para compreendê-la e adquirir essa verdade nas nossas vidas. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na palavra de Deus. Depois, perseverar na comunhão. Importantíssimo. O que nós estamos fazendo aqui? Louvando a Deus? Sim. Aprendendo a palavra de Deus? Sim, também. Mas, tendo comunhão. Nós estamos em comunhão. Vai ter o outro texto que vai falar, né? Não deixem de congregar, como muitos estão fazendo. Não deixem de congregar. Congregar é importante, porque é ser igreja. Nós não podemos viver sozinhos. Não existe isso de, eu aceitei a Jesus, então agora eu vou ficar na minha casa, vou orar sozinho, vou ler a Bíblia sozinho, vou partir o pão sozinho, vou fazer a ceia sozinho. Não existe isso. Não existe. Ser cristão significa estar em comunhão, porque ser cristão é fazer parte de Cristo. O que faz parte de Cristo? O corpo. Só que eu não sou o corpo sozinho. Eu sou o corpo com a igreja. Nós somos igreja juntamente com todos os outros que fazem parte do corpo de Deus. Está em comunhão. Hoje tem um fenômeno que já não é tão fenômeno mais, já tem, chama os desigrejados, né? Só que não existe desigrejado. O que eles falam? Nós não pertencemos a nenhuma igreja. Não, vocês podem não pertencer a uma denominação, mas a igreja, se vocês reúnem em nome do Senhor Jesus, vocês são igreja. Eles podem até não concordar com, nós não queremos uma estrutura, ok, mas se a estrutura é a sua casa, é a igreja.
Não existe isso de desigrejado, a não ser que você fique sozinho na sua casa. Aí você vai ser um desigrejado, porque você está fora da igreja. Mas onde há 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, ali é igreja. Se nós aqui sairmos daqui e formos ali para a praça, na esquina, estivermos reunidos em nome do Senhor, ali é igreja. Se a gente está durante a semana, vários aqui, né? Nós estamos aonde? Nas casas, nas células, ali é igreja. Nós estamos em comunhão. Não deixar de ter comunhão. Perseverar. Aí eu volto. Perseverar é fácil? Perseverar não significa que vai ser muitas vezes fácil. Perseverar significa que muitas vezes nós temos que insistir. Ser firme. Ser forte. Manter. O exemplo, né, que fala do atleta, lá na Grécia, falava o quê? Aquele que comparecia assiduamente a todos os exercícios. Muitas vezes comparecer assiduamente, sim. Isso não significa ser religioso. Muitos confundem, não sou religioso, então não vou na igreja. Não. Isso não tem nada a ver com ser religioso. Isso tem a ver em ter comunhão com a igreja. Estar junto com aqueles que compartilham da mesma fé. E isso pode ser aqui ou pode ser em outro local. Quando nós estamos muitos aqui vão sair aqui da igreja e vão comer um hambúrguer, vão fazer alguma coisa. Ali é igreja, ali é sagrado, porque você está ali. Tem um pastor que eu gosto que ele fala assim, quando eu estou comendo pizza com os meus irmãos, com os meus amigos, é tão sagrado quanto uma reunião de oração, porque nós estamos ali partindo do pão, a gente está em comunhão, ali é a igreja. Não é que um momento é mais sagrado que o outro, são momentos diferentes, mas tudo é sagrado. Infelizmente, a gente vem de uma cultura, né, católica, que há séculos ensinou o quê? A separar o secular do sagrado. Não, aqui é o momento sagrado, porque está dentro da igreja. Quando sair na rua, é secular. Então, aqui é sagrado, quando você está no seu trabalho é secular. E eles faziam essa separação no sentido de que não, o padre, o bispo, ou seja lá quem for, eles é que detêm o sagrado, né? Eles que são os eruditos, vamos dizer assim, eles que conhecem a palavra. Os outros são os leigos, né? Aqueles que não conhecem a palavra. Então, o sagrado tinha a ver com o momento religioso, e não tem nada disso. Quando nós aceitamos a Jesus, quando Jesus nos aceita, quando o Espírito Santo está em nós, a sua vida passa a ser sagrada, não importa o local onde você está. Se você está jogando bola, o futebol é sagrado, porque você está ali. Se você está jogando videogame, esse videogame tem que ser sagrado, porque você está ali. Se aquilo não condiz com o que é sagrado, então é melhor você deixar o videogame, né? O que determina se é sagrado é você. Se você está ali e o Espírito Santo de Deus está em você, tudo que nós fazemos é sagrado. Então, comer uma pizza é sagrado. Tudo, porque a comunhão, persistir. Aí vai falar do quê? Do partir do pão. O partir do pão é exatamente isso que eu estava falando, uma extensão da comunhão. Nós partimos o pão na nossa casa, nós partimos o pão em outros locais, não está restrito apenas quando nós nos reunimos como uma parte maior da igreja, mas é essa extensão de estar em casa, comer com a família, e não apenas uma extensão da comunhão, mas perseverar no partir do pão é o quê? No perseverar em atender a necessidade do meu irmão. Partir do pão tem a ver com eu tenho um, você não tem, eu parto, divido e passo um pedaço para você. E na maioria das vezes não está relacionada só à comida, em tudo. Se eu estou feliz, eu tenho que pegar a minha felicidade, parti-la e dividir com você. Eu partir do pão, dividir aquilo que eu tenho. Só que você está chorando. O que você faz? Você parte o seu choro, pega um pedaço dele e divide comigo. Partir do pão é as coisas ruins e as coisas boas que nós temos. Porque se eu estou fraco hoje, eu vou ter que pegar um pedacinho da minha fraqueza, dividi-la com você, porque você vai pegar um pouquinho da sua força e vai passar um pouquinho para mim, para nós juntos caminharmos. Por isso é importante o quê? Aí a gente volta, a comunhão. Como nós vamos partir o pão se nós não estamos em comunhão? Como eu vou saber se você está fraco se nós não estamos em comunhão? Como você vai saber se eu estou fraco se nós não estamos em comunhão? Como nós vamos compartilhar isso se nós não estamos em comunhão? Para isso é necessário perseverar, permanecer. Ainda
que muitos não permaneçam. Perseverar, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e, para finalizar, nas orações, né? A gente volta no que foi falado aqui, né? Jejum, oração. É perseverar, porque são as coisas básicas do cristianismo. Não tem como falar que assim, eu sou cristão se eu não oro. Não tem como falar, eu sou cristão se eu não estou em comunhão, se eu não parto o pão e se eu não persevero na doutrina dos apóstolos. A oração, importantíssimo, perseverar, perseverar, perseverar. Por quê? Ao perseverar, vem o extraordinário. O que Jesus fala naquela parábola, né? A senhorinha, ela tinha uma causa para ser julgada, só que o juiz estava ali enrolando. O que ela falou? Eu vou lá, vou bater, vou pedir para ele julgar a minha causa, eu vou insistir, eu vou perseverar, porque ainda que ele não queira julgar a minha causa, porque ele é um juiz mau, mas de tanto insistir, de tanto perseverar, de tanto bater, ele vai. E se um juiz que é mau, se alguém que é ruim, se nós perseverarmos e batermos, mais cedo ou mais tarde vai entender quanto mais o nosso Deus que é bom, quanto mais o nosso Deus que é maravilhoso. E fala assim, mas por que Deus não atende na primeira vez que eu bati? Porque Ele sabe que ao perseverar você está crescendo. Ele sabe que ao perseverar a gente cresce. Ele sabe que se Ele der de primeira mão, assim, de bandeja, a gente não vai dar tanto valor do que se a gente perseverar. É por isso que muitas vezes, várias vezes, que já nascem com um dom para alguma coisa, muitos não valorizam o dom. Mas aquele que não nasceu talvez com um dom para tantas coisas, mas ele persevera, ele luta, ele briga, ele treina, e ele sabe quanto foi difícil ele chegar onde chegou, ele valoriza aquilo que ele tem. Ele valoriza a empresa, ele valoriza a carreira de esporte, ele valoriza, seja lá o que for, ele valoriza a família, ele valoriza, porque ele sabe que ele teve que perseverar para conquistar aquilo. Ele sabe que ele teve que lutar muito, insistir, né? A gente sabe a diferença daquele que recebeu a grande herança e aquele que teve que trabalhar, lutar muito para conquistar aquilo que tem. A valorização é diferente. A valorização é diferente. Deus conhece os nossos corações. Então a gente ora e fala, Deus, mas eu estou orando, o Senhor não atende. Ora mais um pouquinho. Pode orar, você vai alcançar, mas eu preciso que você aprenda. Eu preciso que você cresça. Eu preciso que você deixe de ser menino e se torne homem. Eu preciso que você deixe para fazer com excelência aquilo que eu tenho para você. E não apenas como se você tivesse recebido de qualquer jeito. Nós temos que perseverar na graça de Deus. Perseverar na graça de Deus. Porque a graça vem de graça, mas nós temos que perseverar nela. Nós não merecemos a graça de Deus, a salvação veio pelo sangue de Jesus, não havia nada que nós pudéssemos fazer, e nós recebemos essa graça. Nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Nós fizemos alguma coisa? Não. Foi todo o sacrifício de Jesus, é pela graça. Mas aí então acabou? Não, agora nós perseveramos nessa graça. Para quê? Para valorizá-la. Não é a nossa perseverança na graça que trouxe a graça. Não é a nossa perseverança na graça que nos trouxe a salvação. Mas é exatamente essa salvação, isso que nós recebemos, que tem que nos levar a perseverar nela, para crescer, e não ser apenas um bebê espiritual. Perseverar. E eu repito, perseverar naquilo que é simples, para que o extraordinário venha. Amém? Perseverar naquilo que os apóstolos ensinaram, naquilo que Jesus falou. Vamos repetir? A doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? A palavra de Deus. A comunhão. Partir do pão e nas orações. E eu tenho certeza. Por que eu tenho certeza? Porque é o que a palavra diz. Que vai acontecer na nossa vida, o que está no versículo 47. E louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Eu tenho certeza, porque a palavra diz isso. Eu tenho certeza, se nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração, milagres acontecerão, curas acontecerão,
as pessoas buscarão o caminho do Senhor. No nome de Jesus. Nós temos que perseverar como igreja. E perseverança, a gente às vezes pensa assim, perseverar quanto? Pode ser 30 anos, pode ser 50 anos. Sabe por que a palavra de Deus chegou para a gente aqui até hoje? Sabe por que nós estamos reunidos como igreja? Sabe por que a gente está aqui? Porque antes da gente, durante séculos, vieram pessoas que perseveraram. Perseveraram por anos, perseveraram fazendo as coisas simples, perseveraram se reunindo como igreja, ano após ano, ano após ano, ano após ano. E por causa da insistência, da perseverança dessas pessoas, nós estamos aqui hoje. E hoje nós corremos um risco, porque nós vivemos uma geração que não persevera. E como será daqui a 30 anos, se nós não ensinarmos, se nós não perseverarmos e não ensinarmos os nossos filhos a perseverar? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Vamos louvar o Senhor, agradecer, no nome de Jesus.